também tem uma frase, e essa frase eu recebi do Senhor nessa semana, em um dos momentos de oração que eu tive na minha casa, e o tema dela é do porém, e a frase é: o que te liberta de verdade. Nunca me senti tão livre quando decidi me prender ao Senhor. Amém? O texto base é 2 Timóteo 3,10 e vai ser o primeiro texto que a gente vai estar lendo esta noite. Amém? Irmão, se vocês forem preparar alguma mensagem, não traz caderno não cabe não. Ou é a Bíblia ou é o caderno. Vai ter que ser o caderno. Celular mesmo. Só olhando que eu vou abrir aqui, tá? Amém? O texto que eu usei de base foi 2 Timóteo. E é um texto, na verdade é uma carta, né, de Paulo a Timóteo, um dos seus discípulos. Era o momento em que Paulo estava preso por pregar. E ele estava sentindo já que seriam os seus últimos dias. Então ele decidiu escrever uma carta a Timóteo, elogiando, aconselhando e de alguma forma ajudando Timóteo a permanecer na fé, alertando ele dos desafios e estimulando realmente ele. E uma pergunta para ficar em reflexão para a gente essa noite: o que é liberdade de verdade? Fazer tudo o que quer ou viver exatamente para aquilo que fomos chamados, né? E eu me lembro da noite que me veio essa mensagem no meu coração. Eu estava no quarto em oração, né? E eu senti essa liberdade, né? Eu consegui ver ali, depois desse momento de oração, o quanto livre era no Senhor, né? O mundo, ele prega uma liberdade para a gente, só que essa liberdade, na verdade, é uma enganação, é uma prisão, né? E o Espírito, ele não nos prende, na verdade, ele nos conduz na limitação dele, ele nos protege. Amém? A liberdade do Espírito não é viver sem limites, é viver dentro do propósito. Amém, irmãos? E eu separei em 5 partes essa mensagem, e uma dessas partes são prisões. E o que veio no meu coração é que ninguém vive totalmente livre, né? Uns são presos do pecado, outros são presos por conta do medo, né? Sendo o medo um mecanismo de defesa, alguns se prendem de uma tal forma, né? E outros são presos com as opiniões dos outros são presos no dinheiro, nos prazeres dessa vida, né? E como eu disse, o mundo chama isso de liberdade, né? Mas na verdade é prisão. O que o mundo prega como liberdade lá fora, você pode tudo, você faz o que você quiser, na verdade isso é cativeiro. Amém? O texto que eu vou ler aqui é João 8:32. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o João 8:32 vai dizer: conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Nós, como cristãos, não podemos ser enganados pela mentira que o mundo prega. Nós devemos buscar esta verdade. Quem é esta verdade? A verdade é o nosso próprio Senhor. A razão da nossa fé é a verdade. E como nós fazemos para não sermos enganados? Nós temos que buscar, nós temos que extrair essa verdade do que nos foi dado, que é a palavra do Senhor. Todos nós temos grande acesso, ou fisicamente,
O digital, que é o celular, não é o que a gente costuma passar o dia nas nossas mãos. Todo tempo a gente deve buscar essa verdade para não sermos enganados ou levados, como diz a palavra, por qualquer vento de doutrina. Amém? E se você se vê em uma situação onde você não consegue enxergar uma maturidade para não ser enganado, procure ajuda. Se você ainda não se vê capaz de buscar sozinho, procure ajuda. Isso é uma igreja que busca muito a palavra, tem muitas oportunidades de crescermos e desenvolvermos na palavra. Amém? E é só assim que a gente vai conhecer a verdade e não vamos nos aprisionar. Amém? A segunda parte aqui são escolhas. Tu, porém, é uma escolha. Eu falei que ia entrar no 2 Timóteo, mas já vou entrar, tá, irmãos? O tu, porém, é uma escolha. 2 Timóteo 3, do 1 ao 5. Bem? Faz a leitura bem rapidinho, tá, pessoal? Os males e as corrupções dos últimos dias. Mas você precisa saber disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe destes. E o verso 10 vai dizer: Tu, porém, tens seguido de perto os meus ensinos. O tu, porém, do Senhor para a gente essa noite é uma escolha. Todos nós temos a escolha de seguir o que já aprendemos, o que já sabemos, né? O tu, porém, ele quer dizer, eles podem, você não. Aqui ele está falando com quem já conhece, com quem já foi instruído de alguma forma. Então você escolhe essa noite se vai seguir esse tu, porém, se posicionando contra a maldade desse mundo, ou se vai negar como muitos negou, né? Como Paulo ressalta nessa mesma carta, que muitos abandonaram, fugiram. Amém? O terceiro ponto é entrega. Mateus 16, 25. Vai dizer assim, irmãos: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, e quem perder a sua vida por minha causa, esse achará. Amém? Entregar as nossas vidas ao Senhor não é perdê-la. Acredito que o maior objetivo dessa mensagem seria a liberdade, né? E por muitas das vezes a gente ouve de diversas formas que passar a nossa vida dentro de uma igreja, seguindo doutrinas, isso é perder a nossa vida, né? Isso é não aproveitar a vida, não estamos aproveitando a vida. E na realidade isso é uma mentira do inferno para as nossas vidas. Porque a palavra do Senhor vai nos dizer: aquele que tentar achar a sua vida, aquele que seguir o seu próprio caminho, esse a não encontrará. Aquele que toma a sua vida nas suas próprias mãos, ele mesmo se perde. Mas aquele que entrega a sua vida ao Senhor, né? Perde a sua vida ao Senhor, gasta a sua vida ao Senhor, esse na realidade ele a encontra, né? Soltar o controle na mão do Senhor não é se perder, é confiar. Amém? O quarto ponto aqui é direção. Eu vou ler 2 Coríntios 3,17. Diz assim: ora, este Senhor é o Espírito, e
E onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Liberdade no Espírito é ser guiado, né? Quando encontramos essa brecha de ser guiados pelo Espírito, nós podemos descansar. Amém? O Espírito, ele não vai nos aprisionar, dizendo que podemos ou não fazer, né? Ele vai nos direcionar na realidade. Ele impõe limites, sim, claro. Ser livre na presença do Senhor não é ausência de limites, mas essa limitação serve de proteção para cada um de nós, né? Nós somos ainda muito ignorantes, né, acerca de espiritualidade, entendimento. O Espírito Santo de Deus, ele é muito mais sábio do que a gente, né? A gente tem que entender que a gente não consegue enxergar um Paulo na nossa frente, né? E o Espírito, ele nos limita para guardar as nossas vidas, né? Para nos proteger. Então, a gente entregar, né, a direção no Espírito de Deus, confiar, né, descansar, seremos direcionados, né? Então não seremos limitados, seremos direcionados e protegidos pelo Espírito Santo. E um dos exemplos que eu deixei aqui é que o trem só é livre quando ele está nos trilhos, né? E que serve um vagão de trem fora dos trilhos, ele é inútil, né? Então o trem só é livre quando ele tem os trilhos para percorrer. Então precisamos da direção do Espírito. E o quinto ponto, né, são 5 pontos, o quinto ponto é a diferença. Viver diferente. Acredito que é o ponto-chave de todo cristão, é ser diferente. Diferente não dos irmãos que estão aqui dentro, mas diferente lá de fora, os costumes lá de fora, o que é pregado lá fora, as conversas que temos lá fora, o posicionamento que temos lá fora, a resposta, né, que damos ao mundo. Isso é ser diferente, é viver na contramão, é não ser moldado pelo mundo, né? O tu, porém, de Deus é a nossa identidade como cristão. E como eu já havia dito, esse tu, porém, ele está dizendo diretamente para cada um de nós. Eles podem, você não. Não somos crianças mimadas para querer tudo, né? Temos que entender que tem coisas que não podemos mesmo, porque somos imagem e semelhança de Cristo. Temos que dar esse exemplo, temos que ser verdadeiramente sal da terra e luz do mundo. Amém? Essa noite Deus nos chama para nos dar uma nova liberdade, né? Não uma falsa liberdade que o mundo prega, não uma falsa liberdade que enxergamos lá fora, né? Essa igreja, como é dito, muito dito, e a gente pode enxergar, são a maioria jovens, né? E a maioria aqui, dos meus irmãos, já viveram no mundo, né? E sabem que ali já não tem mais nada para eles. Já viveram as coisas desse mundo. Mas o que eu digo agora é para os que não viveram ainda e têm curiosidade. Não queiram, meus irmãos, lá não tem nada para vocês, né? Vocês não vão curtir mais a sua vida, vocês não vão aproveitar mais a sua vida, pelo contrário, né? Vocês vão se entristecer com a maldade desse mundo, vocês vão se decepcionar e não vale a pena largar uma vida com o Senhor por nem um minuto lá fora. Aleluia! Amém? Então eu te convido esta noite a trocar essa falsa liberdade por uma liberdade verdadeira, não com ausência de limites, mas com direção do Espírito de Deus. Amém? E te convido a você guardar no seu coração alguns questionamentos que eu coloquei para mim, né? Porque, como eu disse lá no início, todos nós somos presos a algo, né? E isso a gente tem que ter esse questionamento no coração para, se tiver algum caminho ruim em nós, pedir para que o Santo Espírito nos direcione, né? E uma dessas perguntas é o que tem nos prendido. A outra é quem nós temos obedecido e quem está no controle das nossas vidas. Será que dentro dessas respostas estamos sendo conduzidos pelo Espírito
ou estamos tendo na nossa mente uma liberdade falsa? O Senhor, Ele não quer que vivamos soltos, né? Ele quer nos conduzir, Ele quer nos guiar. Então precisamos dar esse passo de avaliar em nós se há algum caminho mau, se estamos de alguma forma escolhendo coisas que nos prendem e não provém do Senhor. Precisamos ser guiados, precisamos ser direcionados, precisamos encontrar essa liberdade que o Espírito nos dá. Não é fácil entregar tudo na mão do Senhor, por mais que saia das nossas bocas que nós entregamos a nossa vida ao Senhor. Tem momentos que vamos precisar entregar para o Senhor, mas no nosso desespero vamos tomar de volta essa chave da nossa vida e vamos querer fazer do nosso jeito. Não é assim que funciona. Se o Espírito está nos conduzindo, Ele sabe para onde nos conduzir, Ele sabe os trilhos certos que devemos percorrer. Amém? Eu vou ler 2 Timóteo de novo. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Finalizar, irmãos, 2 Timóteo 4, verso 5. Tu, porém, seja equilibrado em tudo, portanto, suportando os sofrimentos, fazendo a obra de um evangelista e cumprindo o teu ministério. O chamado para cada um de nós esta noite é o tu, porém, só que esse chamado é uma decisão. Nós precisamos nos decidir se vamos cumprir o nosso chamado com esse tu, porém. Mas precisamos entender que é um chamado de negarmos a nós mesmos, até mesmo para as coisas do mundo, e obedecendo à voz de Deus. Precisamos nos esvaziar, porque a nossa vontade, muitas das vezes, não condiz com a vontade de Deus, e precisamos buscar essa vontade soberana do Senhor. Então, procura no Senhor se você está vivendo conforme a vontade dEle para a sua vida. E decida viver nesse tu, porém. Eles podem, nós não podemos. Nós somos separados. Aleluia! Amém? Deus abençoe. Eu gostaria de orar por nós. Amém? Feche seus olhos. Pai, eu quero te louvar, quero te agradecer. Engrandecer o teu santo nome, pois tu és fiel, santo, justo e verdadeiro. Senhor, esta palavra veio de encontro aos nossos corações, nos guiando, nos direcionando, pedindo da nossa parte um posicionamento, um direcionamento, uma escolha, Senhor, que temos que fazer, não uma só vez, mas todos os dias, Senhor. Negarmos a nós mesmos, negarmos, Senhor, no momento em que quiser, Pai, crescer, Pai, em nós, a nossa natureza humana, nós temos que lembrar que o mundo pode, nós não podemos, Pai, porque somos imagem e semelhança do Senhor, Pai. Vem sobre a nossa vida, Senhor, trazendo, Senhor, liberdade, Senhor. Essa liberdade nós encontramos em Ti, nós encontramos quando entregamos a Ti, Senhor, quando deixamos sermos direcionados pelo Teu Santo Espírito, Senhor. Faça-nos entender, Senhor, que só somos livres, Senhor, quando encontramos, Senhor, liberdade em Ti, Senhor. Quando entregamos a nossa vida, Senhor, ao Senhor. Não nos prendendo, Senhor, em doutrinas, em religiosidade, Senhor, mas entendendo, Senhor, que as Suas limitações são proteção e direcionamento. Amém, Senhor. De novo eu te agradeço.